Senhor, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos, Senhor, pela tua presença, te agradecemos, Senhor, por esse momento de compartilhar, pelos irmãos que aqui estão, Senhor, pelo nosso preletor que vai estar trazendo essa reflexão, Senhor, que o Senhor possa usar ele tremendamente, que pessoas possam ser alcançadas através de testemunhos, através da tua palavra, Senhor. Nós estamos aqui para engrandecer o teu nome, Senhor. Nós estamos aqui porque te amamos e queremos mais, Senhor, do teu reino, mais das tuas coisas, Senhor. Então, que o teu nome seja engrandecido, Senhor, nessa noite e através do teu servo que está aqui, Senhor, que está abdicando, Senhor, do seu tempo para fazer, de repente, alguma coisa, para estar aqui, Senhor, trazendo a tua palavra, trazendo, Senhor, uma reflexão para esses jovens que estão aqui, Senhor. Então, que o Senhor possa usar ele tremendamente nessa noite. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode ficar à vontade. Amém. Amém. Obrigado, gente. Se você quiser abrir sua Bíblia, eu vou ler em Eclesiastes, capítulo 1, nos versículos 12 a 15, somente 3 versículos, lá em Eclesiastes 1. E o texto de Eclesiastes diz assim: Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a informar com sabedoria a respeito de tudo que se faz debaixo do céu. Que enfadonho o trabalho Deus impôs aos filhos dos homens para com eles o afligir. Vi todas as obras que se fazem debaixo do céu, e eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não pode ser endireitado, e o que falta não pode ser contado. Eu estava estudando e lendo esses dias o livro de Eclesiastes, nessas leituras rotineiras que a gente faz, a gente às vezes acaba não percebendo ou só passando os olhos, mas isso me chamou muita atenção, né, de como na leitura que Eclesiastes faz da realidade, ele dá uma análise muito certeira, né, de que debaixo do sol as coisas não podem ser endireitadas. E é interessante que se a gente só ler a Bíblia como um livro a dar sabedorias, e aí eu vou lá e escolho um versículo para ler no meu dia, e esse versículo vai me guiar, ou você vai tirar uma sorte de algum versículo para te abençoar no seu dia, e você tirar esse versículo, ele é um tanto desanimador, porque ele é um versículo que vai apontar que, de certa forma, somente na leitura, assim, sem contexto, sem nada, nada pode ser mudado. De que tudo que a gente tem, de tudo que a gente é, se é torto, não pode ser endireitado. Quando eu era criança, tinha aquela canção do homenzinho torto que morava numa casa torta, andava num caminho torto e a vida dele era torta. E eu fiquei imaginando também que se o homenzinho torto lesse esse versículo, talvez ele ficasse muito desanimado, justamente porque a definição que o pregador, que no caso é Salomão, faz é de uma definição desesperançosa, de que não há formas de se mudar a condição das coisas que estão debaixo do sol. É uma leitura desesperançosa. E o livro de Eclesiastes, ele é recheado de aferições desse tipo. Então, o livro de Eclesiastes, ele tem muitas leituras que são desanimadoras, desesperançosas e meio, talvez, já confortáveis, assim, já de uma pessoa que já aceitou. A vida é assim, nada muda, tudo continuará assim, e o que a gente pode fazer é viver e lidar com o que há. E quando eu olho, e eu particularmente sou um otaku profissional, desde os meus 7 anos de idade, eu assisto e leio mangás rotineiramente. Inclusive, morei no Japão na minha infância, então viver inserido dentro dessa cultura sempre foi algo que eu fiz e faço até hoje com 26 anos. Então, estão aí 20 anos quase de leituras e jornada nesse mundo. E uma coisa que eu sempre reparo quando você assiste algum tipo de anime ou lê algum tipo de mangá é que nós vemos personagens que, de alguma forma, eles também possuem um anseio por uma mudança de uma realidade que lhes é imposta. A gente pode pegar um anime recente que hypou muito e talvez todos já estejam mais familiarizados, que seja o de Solo Leveling, que você tem um personagem que ele é fraco e não há nada que ele possa fazer por conta da sua fraqueza, a não ser por causa de uma interferência ali misteriosa que surge e dá a ele uma capacidade. Mas até certo ponto ele é um personagem que é torto, ele não pode ser endireitado. Ele para sempre ficará jogado naquele rank baixo. Você tem, por exemplo, até um exemplo mais clássico de Naruto, que é um jovem
rejeitado, um jovem sem pai, sem ninguém, que quer ser reconhecido, que quer alcançar o status de ter a sua própria vila, né, o seu próprio povo, junto dele, o que ele não tem. Os animes, os mangás, de certa forma, obras orientais, costumam elencar esse anseio de maneira muito mais vívida, muito mais real. E o que acontece nesses animes quando surge esse anseio é que a jornada que os personagens vão enfrentar então é de realizar algum tipo de ação, é de se movimentar em direção, é de se esforçar a algo, é de, através de atitudes e muita dedicação, de um positivismo, de um não aceitar a condição atual, através de repetição de treinos e etc., eles tentam mudar a condição do lugar onde estão. E nesses animes, é isso que eles consideram como redenção. Redenção, portanto, num contexto geral para essas obras, é o simples fato de eu estar numa condição em que eu sou rejeitado, em que eu sou fraco e derivados, e eu busco uma nova mudança. Eu busco ser reconhecido, eu busco ser mais forte, eu busco ter sucesso, eu busco realizar todos os meus sonhos, eu busco. E você pode elencar qualquer tipo de busca que você, com certeza, passa pela sua cabeça quando você vê isso nos animes. A redenção para eles, portanto, é essa: é de alcançar aquilo que eles sempre desejaram e almejaram. O ponto é que se a gente continua lendo o livro de Eclesiastes, o que a gente vai perceber é que Eclesiastes é um cara que também alcançou todas as coisas ao qual ele desejava e sonhava. De que ele também encontrou dinheiro, mulheres, riquezas, estudos, casas. E aí você vê o capítulo 2, ele vai falar sobre a vaidade das riquezas. No final ele fala sobre a vaidade dos trabalhos. Você vai ver que ele vai falar sobre o ser humano não conseguir segurar o próprio tempo na mão. E aí, por diante, ele vai relatando tudo que uma hora ele conquistou, mas percebeu que mesmo após conquistar e alcançar lá, aquilo não era suficiente. De que quando o homem busca endireitar debaixo do sol a sua própria condição, ainda assim a sua própria condição é torta. Ela não foi endireitada suficientemente. E essa linguagem debaixo do sol ela é muito importante aqui, porque ela é o que define a linguagem de Salomão. Então, Salomão, por certa forma, ele está sendo pessimista. Ó, debaixo do sol, nada pode ser endireitado, debaixo do sol, nada pode ser mudado, e o que falta não pode ser contado. É isso que nós temos. E ele fala que enfadonho o trabalho Deus colocou nas mãos dos homens, porque por mais que eles façam algo, por mais que eles busquem, por mais que eles sonhem, almejem, se esforcem, no fim, debaixo do sol, isso não poderá ser alterado. E essa distinção do debaixo do sol é muito importante, porque o que Salomão está aplicando e exemplificando é a visão de um homem que só tem os seus olhos para a realidade, para as coisas que são debaixo do sol. Salomão, então, está aplicando e mostrando como é que o homem que não consegue ver acima do sol vive, lida e principalmente se frustra, porque tudo debaixo do sol é como ele vai repetir mais de 23 vezes no livro de Eclesiastes, é tudo vaidade. Vaidade, no termo hebraico, é uma palavra mais para representar algo que é vapor, que é passageiro, que é quase nada, que vem e vai. Ou seja, aquele que olha a vida debaixo do sol, por mais que ele tente tudo, por mais que ele tente se mudar, transformar, encontrar condições melhores para ele mesmo, transformar a realidade e os momentos em que ele está vivendo, alcançar os seus sonhos, batalhar pelo que tanto deseja, conquistar o que tanto sonhou, esse homem vai ver que ele ainda é torto e tudo que ele buscou, nada disso encontrou algum tipo de efeito, né? Nada disso realmente mudou. Ele continua onde ele estava no começo. O ponto é que o livro de Eclesiastes, ao elencar então a realidade embaixo do sol, o que ele faz também é, principalmente à luz do último capítulo, é elencar que há um olhar para a vida que não se limita somente a olhar para debaixo do sol. De que acima do sol há uma realidade e que nessa realidade o que é torto pode ser mudado. De que nessa realidade acima do sol
o que é perdido pode ser encontrado. Então, se nós limitarmos a nossa visão para as coisas que são debaixo do sol e lidarmos com a vida somente como se tudo o que importasse fosse o que acontece embaixo do sol, o que vai acontecer é que tudo o que é torto e tudo o que nós fazemos para mudar o que é torto não vai surtir efeito. E os nossos esforços, portanto, serão inúteis. Porque embaixo do sol é o que há. É um enfadonho trabalho. É o que ele vai dizer lá no versículo 13. É um enfadonho trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para os afligir. A vida embaixo do sol, ela é isso. É trabalho, enfado, é tentativa e frustração, é ser torto, viver torto e morrer torto. Há, porém, e nós como cristãos sabemos disso, de que a vida não se limita a isso. Portanto, há um lugar, há uma realidade acima do sol. E de que à luz dessa realidade acima do sol, nós não precisamos mais olharmos para a vida aqui na Terra, olharmos para essa realidade e nos saciarmos somente com o que essa realidade nos produz e nos dá. Nós podemos, ao olhar para cima do sol, também saciarmos-nos do que é apresentado. E o que é acima do sol? Ora, Deus e toda a sua grandeza, magnitude, Deus e toda a sua glória, Deus e todo o seu esplendor. E como que Deus faz isso? Como que Deus revela para nós a sua grande realidade para nós que vivemos embaixo do sol? Deus envia acima do céu. Deus envia para onde nossos olhos por vezes não alcançam. Porque é isso que acontece. Você trabalha, você estuda, você tem seus sonhos, você se frustra, você vive diversas experiências na vida que constantemente, por mais que você seja cristão e saiba que Deus existe, você constantemente é levado a endurecer parte da sua visão, cegar-se um pouco e não conseguir olhar para a realidade acima do sol. Você já tentou olhar para o sol, provavelmente, e você percebe que quando você olha demais para o sol, o que acontece é que a sua visão ela perde um pouco da sensibilidade e ela não consegue enxergar por um tempo. Portanto, viver debaixo do sol e olhar para as coisas que o sol ilumina cega a nossa visão. O que Deus faz, portanto, estando acima do sol, para que moradores dessa realidade e cidadãos desse mundo consigam enxergar a realidade transcendente da sua gloriosa obra? Ele mesmo encarna-se dentro da realidade, abaixo do sol, para que nós agora, ao olharmos não o sol, ao olharmos ele, que é a luz do mundo, que brilha muito mais que o sol, possamos enxergar nele a forma de vivermos plenamente uma vida e vermos nele a solução para tudo que é torto ser endireitado e as condições que me são ruins, e principalmente a condição do pecado que me é tão penosa ser restaurada. Naquele que é a luz que Deus envia ao mundo, mais brilhante que o sol, para que nele, somente nele, eu possa encontrar a satisfação que nem mesmo a realização dos meus mais ambiciosos sonhos, nem mesmo a realização dos meus mais idealizados projetos, nem mesmo nada debaixo do sol possa suprir. Ao olhar para Cristo, nele, nós encontramos isso. E o mais bonito nisso tudo é que o que esse Cristo promete, ao confessarmos o seu nome, ao confessarmos com a boca que ele é Senhor e ao crermos no nosso coração que ele ressuscitou dentre os mortos, como está lá em Romanos 10, o que ele promete é que além dessa transformação agora para a realidade debaixo do sol, ele promete que vai vir restaurar a criação, ele vai vir estabelecer nova criação. E o que Apocalipse descreve sobre a nova criação? É de que na nova criação não haverá sol, porque o brilho da face de Deus iluminará todo o mundo. Portanto, nós hoje sofremos os efeitos de vivermos embaixo do sol e por vezes somos cegados por esses efeitos. E aí a nossa visão, às vezes, começa a ser um pouco parecida com a de Salomão. As coisas não têm jeito mesmo. É isso o que dá para fazer? Não, é o que me sobrou mesmo. Eu fui criado nesse ambiente, eu fui feito assim. É o que há para mim hoje, portanto não há mudança. Ou então, bom, eu estou nessa situação, o que eu vou fazer? Eu vou juntar as minhas forças, juntar o que eu posso fazer e eu mesmo vou mudar a minha realidade. Eu mesmo vou conquistar aquilo que me falta. Eu mesmo vou alcançar os lugares em que eu não estou. Eu mesmo vou tornar-me quem eu sei que eu devo ser. E aí, quando você alcança esses objetivos, o que sobra é vaidade, é vapor, é passageiro. Deus, porém, envia o seu Filho,
mais brilhante que toda a luz do sol, para que nossos olhos não venham ser cegados pela luz do sol, mas pelo contrário, ao olharmos para o Filho, que é a luz do mundo, nossos olhos sejam abertos e, uma vez abertos, possamos completar plenamente qual é a realidade dessa vida e quais são as coisas que realmente nos importam, quais são as coisas que realmente importa nos gastar a nossa vida, quais são as coisas que realmente vale a pena viver para que a vida valha a pena. É somente ao olharmos para a luz de Cristo que então deixamos de olhar para a luz que nós mesmos queremos emitir de alguma forma em algum lugar. Nos mangás e animes, a redenção ela é sempre assim. Ela é sempre sair do lugar onde eu estou, conquistar o que me falta, treinar muito e fazer algo. E no final disso, quem acaba brilhando nesses animes é sempre a pessoa mesmo, né? O protagonista brilha mais. E o One Piece agora está, principalmente nesses últimos arcos, com algumas novas revelações, eu não vou spoiler aqui, está usando muito essa metáfora de como o protagonista ele brilha e através desse brilho irradiando o mundo, as pessoas são renovadas por isso. Mas nós sabemos o que é que brilha mesmo. Nós sabemos qual é a luz realmente que ilumina os mais escuros cantos do nosso coração. Nós sabemos qual é a luz que verdadeiramente abre os nossos olhos ao ponto de cegarmos-nos para nós mesmos e contemplarmos a vida além de nós. Deus envia o seu Filho para que nós não vivamos cegados olhando para o sol. Portanto, que na nossa vida diária, que nas nossas condições que surgem, seja trabalho, seja faculdade, seja namoro, estudo, seja qualquer coisa, nós não venhamos acreditar na mentira de que o que está será, de que as coisas serão assim. Ou então na mentira que nós mesmos contamos, de que se nós nos esforçarmos o suficiente, nós conseguiremos angariar para nós a satisfação necessária para lidarmos com a vida que nós temos. Nós não vamos. Porque o que nós vamos encontrar no final disso tudo é somente vaidade, é somente tristeza, é somente desesperança, como Salomão em muitos momentos encontra. Entretanto, quando olhamos para Cristo, entretanto, quando dedicamos o nosso olhar a percebermos aquele que está acima do sol, mas que desce para baixo dele, encarna-se e vive diante de nós, e vive como um de nós, recebendo sobre si as nossas dores, os nossos pecados, morrendo por nós, morrendo por causa da nossa condição, se fazendo pecado diante de Deus para que nós pudéssemos ser restaurados. Quando olhamos para a realidade gloriosa da obra de Cristo, é aí que os nossos olhos, então, nunca mais serão cegados pelo brilho do sol, mas serão verdadeiramente abertos para que agora nós não olhemos somente para nós, mas conseguimos olhar para essa realidade além de nós, além do sol. E só assim, como não só Eclesiastes vai dizer lá, jovens, lembre-se do teu Criador na tua mocidade, para que não fiques nos dias ruins e maus, etc. Toda a Escritura no final vai apontar para isso, de que é somente quando conhecemos a Deus e somente quando olhamos para o Senhor é aí que verdadeiramente nós vamos não só nos conhecer, mas conhecer o nosso redor plenamente e assim poderemos viver uma vida que realmente vale a pena. Parte das nossas ansiedades, parte das nossas questões, angústias, parte das nossas próprias insatisfações quanto aos lugares onde estamos, as coisas que nos acontecem e da realidade que tem nas nossas vidas, ela surge porque limitamos o nosso olhar para a realidade que nós temos. Nós limitamos o nosso olho só para o que há. Nós limitamos os nossos olhos, às vezes, só para condições materiais, para dinheiro, ou para sonhos e desejos profissionais que nós temos, e nós medimos as nossas satisfações, nós medimos as nossas os nossos anseios, nós medimos tudo a partir disso, do que eu tenho, do que eu não tenho e do que eu almejo ter. Quando nós deveríamos nos medir e avaliarmos a nossa satisfação por aquilo que nos é dado e que é mais precioso do que tudo, por aquilo que nos foi dado e era o mais precioso que o Pai tinha, porque o Pai deu o seu único filho, por aquilo que nos foi entregue gratuitamente, para que nós não mais
nos enganemos e fiquemos perdidos nessa realidade, insatisfeitos com a nossa condição, insatisfeitos com a vida que temos ou insatisfeitos com a realidade que nos cerca. Cristo irradia e abre os nossos olhos para que realmente, olhando para Ele, possamos definitivamente descansarmos o nosso coração nele, descansarmos as nossas vidas nele e descansarmos de que a situação presente, seja ela financeira, material, familiar, seja ela estudos profissionais, seja ela de angústias e decepções, essa realidade presente, ela não durará para sempre. Na eternidade, não haverá sol. Não haverá sol para nos afligir. Não haverá sol para queimar a nossa pele. Na eternidade, a luz que brilhará é a luz do próprio Deus, iluminando todo mundo eternamente. Eu vou fazer uma oração e peça ao Senhor e ao seu Santo Espírito que ilumine também o seu coração, que ilumine a sua vida, ilumine também o seu olhar para com a vida. Pai nosso, digno de louvor, nós nos colocamos diante de Ti, ao redor da Tua palavra, e pelo poder do Teu Santo Espírito, Senhor, nós pedimos que os nossos corações, ó Pai, sejam examinados, sejam iluminados, sejam curados, Senhor. Nós pedimos que a Tua boa palavra, ó Pai, venha nos convencer de ações, atitudes, pensamentos, posicionamentos, venha nos convencer de como nos relacionamos com as coisas, venha nos convencer dos nossos pecados, que a Tua palavra venha nos convencer de que muitas vezes, mesmo sem saber, nós vivemos como pessoas que não enxergam a realidade acima do sol. E pedimos, ó Pai, que pela Tua misericórdia e graça, o Senhor venha abrir os nossos olhos, venha regular corretamente o nosso coração, venha nos fazer apontar diretamente para as direções corretas e venha, Senhor, nos guiar a olharmos, fixarmos os nossos olhos para o autor da nossa salvação, correndo em direção a Ele. Venha fixar os nossos olhos em Cristo Jesus, ó Pai, para que fixando os nossos olhos nós possamos também o desejar e o amar de todo o nosso coração, para que olhando nós possamos buscá-lo, para que olhando e contemplando nós também possamos imitá-lo. E é no nome, Senhor, do Teu Filho Jesus, a quem o Senhor enviou por nós, luz do mundo, Senhor, que nós oramos, pedimos graciosamente e também agradecemos, porque sabemos que até mesmo nas orações que nós não fazemos, o Senhor, por graça e misericórdia, também já tem atuado em nossas vidas e tem cuidado de nós. Portanto, obrigado, Senhor, por Tua boa e doce mão que sempre nos cuida e a Tua doce palavra que sempre nos consola, nos adverte e nos guia. É no nome do Teu Filho Jesus que oramos. Amém e amém. Amém, amém. E aí, galera, eu mandei aí no chat aí, quem quiser seguir o Japa, ele tem várias reflexões no Instagram dele e tem no Contemporama também. O contemporâneo é o principal. O Contemporama é o principal. Se você puder falar pra gente o que é o Contemporama, pra galera que não sabe o que é. Claro, Contemporâneo é um podcast inicialmente em áudio, que nós lançamos nas plataformas de áudio desde 2022, se eu não me engano. A gente está chegando nos 100 episódios. E atualmente, além dos episódios em áudio divulgados nas plataformas digitais, ele também é publicado no canal Dois Dedos de Teologia. O Iago, desde o final do ano passado, tem participado com a gente. A gente estava de hiato, e aí o Iago mandou uma mensagem para a gente pedindo para a gente voltar e etc. E a gente tem, junto com o Iago lá, publicado no canal Dois Dedos de Teologia, e nós falamos de animes, filmes, mangás, séries, às vezes com uma mega reflexão bíblica, claro, porque a gente é crente, né? São 2 pastores ali e um seminarista,
mas às vezes também a gente só fala do que a gente está assistindo, do que a gente gosta de assistir, e dos videogames, animes, séries, filmes, livros, e toda e qualquer obra, da inútil à mais útil possível, a gente fala lá a cada 15 dias. É isso, acho que essa é a melhor descrição que eu fiz do Contemporâneo em improviso. É isso aí. Galera, sigam lá na rede social, assistam os vídeos. A Debs falou, só queria dizer que o último episódio do Contemporâneo me convenceu a ver To Be Hero X. E essa série consumiu minha vida. Consumiu minha vida, não, consumiu minha última semana. Foi mal. Tô cansado, To Be gente. Hero X é muito bom. Por que japa? Porque meu nome é Matheus Noborikawa, eu sou descendente de japonês, 4ª geração, morei no Japão, e aí quando eu voltei, me chamaram de japa. Aí eu falei, tá bom, foi isso. Isso aí. Galera, Mas quem assim, quiser, que tiver perguntas, pode fazer aí no chat ou ligar o mic. Eu já tenho até uma pra fazer. Já, pra quem não sabe, eu não sabia até pouco tempo. O que é seminarista? Você, cara, seminarista dentro do sistema presbiteriano, é quem demonstrou que tem interesse, tem o desejo de dedicar-se ao ministério, e a igreja, reconhecendo esse desejo e reconhecendo não só isso, reconhecendo também o chamado do candidato, o envia para que estude num seminário teológico. Então, dentro da IPB, o seminarista é alguém que... Aí tem vários processos, né? As igrejas variam nos seus processos, mas na IPB é alguém que passou 3 anos como membro, é alguém que demonstrou interesse, é alguém que foi avaliado para ver se ele realmente tinha esse dom e esse chamado, e aí ele agora foi encaminhado para o seminário, passando esse tempo, ele vai passar por outras coisas. Eu estou já, se Deus quiser, no final desse processo. Mas é mais ou menos isso. Então, o seminarista, resumindo, é alguém que quer ser pastor e está fazendo seminário. Podia ter só falado isso também, né? Era uma forma mais rápida de resolver. Seminarista rala, viu, gente? Na presbiteriana rala pra caramba. Tem que estudar muito. Os professores. O meu Rala e pastor chora. é muito. Meu pastor da minha igreja é capelão do seminário e o cara aperta. Ó, perguntaram se eu já vi guerreiras do K-pop. Cara, esse título me agrada zero, assim. Eu não Mas sei porquê, mas... Assim, eu não sei. deveria, poxa. Eu não sei, eu li o título, eu não sei o motivo, mas aparentemente não me agrada. Mas eu ouvi falar que tem ritual satânico, eu não sou fechado com o ocultismo, então não assisto. Mas tudo bem. Tô brincando, gente. Tô brincando. Já ouvi muita gente falando bem. Inclusive, eu acho que o Iago fez um vídeo, tô tentando lembrar. A Té tá perguntando, recomende pastores presbiterianos. E depende do gênero de pastores presbiterianos que você quer. Inclusive, quem eu vim substituir o reverendo Giovanni Zardini é um excelente pastor, um grande amigo. Tem também, eu não posso deixar de falar do próprio Guilherme Amarino, que apresenta o Contemporâneo comigo também, grande amigo. Mas aí depende, você quer só os nerds? Porque se for só os nerds... Tem também aqui de São Paulo o reverendo Alexandre Antunes, que apresenta, inclusive fica a recomendação aqui, de um programa que a gente gravou dentro da própria presbiteriana, discutindo sobre assuntos nerds com diversos pastores, chamado O Peregrino da Alvorada. A gente conversou lá com o Jonas Madureira, com o Emílio Garofalo Neto, com o Pedro Dutti. A gente conversou com bastante gente que eu acredito que vocês conhecem. Já tem 2 temporadas. Nas 2 temporadas o Jonas aparece por lá, o Emílio também. Então, acho que se você gosta muito desse ambiente, também gosta dos pastores cristãos falando sobre isso, é muito legal. O Pedro Dutti é nerd também, se vocês não sabem. Nossa, Reverendo Pedro Dutti é um reverendo presbiteriano, nerdolinha. conheço também. Ele é muito bom, ele é muito bom. Estão devendo o Contemporâneo de Fullmetal Alchemist Brotherhood, ó, episódio 4 do Contemporama, tá? 4. É o 4º episódio que a gente fez, foi o de Fullmetal Alchemist Brotherhood, o melhor anime de todos os tempos. Já cravei aqui pro Debs que falou, estão devendo. Não estou devendo mais ninguém.
Paguei minhas dívidas já. Augusto Nicodemos já assistiu Cavaleiros do Zodíaco? Não, gente, faz pergunta que o Japa consegue responder, poxa. Pô, eu não sei, se eu encontrar o Augusto Nicodemos algum dia, pode ter certeza que farei essa pergunta, gravo e envio no Instagram. Aí, ó, Já- meu amigo perturbou tanto meu juízo com esse negócio de presterianismo que agora fiquei interessada na IPB. Ah, aí é 2 palitos, né? Japa, você tá se segurando pra não falar de Dandadan? Debs, Que isso, cara. Aí, é muita... É o inimigo, é o inimigo. Cara, eu gosto muito de falar de Dandadan, mas assim, eu gosto de falar com quem também gosta da obra. Se a pessoa não gosta, aí eu não falo nada. É que eu acompanho o Dandadan desde quando ele começou a sair em mangá. Então, assim, já tem aí seus bons 3 anos. Ele ficou agora mais hypado por vários motivos, desde porque ele é muito bom, até por outros motivos, nesses últimos tempos. Mas ele, cara, é uma ótima discussão para se ter sobre animes. Mas já jogou RPG de mesa? Já. Inclusive, estou organizando um com meu amigo Guilherme Marino para a gente jogar e fazer lives. Então fica aí também se você gosta e quer ver lives de RPG de mesa, siga nos lugares. Gente, vocês não querem abrir o microfone, não? Me sinto mais confortável em falar com gente falando também, assim, eu gosto. Calma, pessoal, não Eu gosto briguem. do... Eu sei que todos querem falar, eu sei que todos têm alguma coisa pra dizer. Calma. Vamos Nossa, conversar, Pessoal, às vezes é gente. muito tímido. a Aninha meteu um aqui, ó. Japa, Dragon Ball é o melhor anime de lutinha, né? Cara, Dragon Ball é muito bom, mas eu acredito que Cavaleiros do Zodíaco tenha lutas mais interessantes que Dragon Ball. Pronto, falou, Não a, fazendo falou a uma... linguagem da Nobara. Não, mas não fazendo uma aferição de qual que é melhor ou não, tá? Mas de... Eu adoro Dragon Ball. Cara, gosto muito, inclusive tem a minha coleção de mangás aqui. Em termos de prefere Dragon Ball ou Cavaleiros, você prefere qual? Eu prefiro Dragon Ball, mas Cavaleiros tem lutas melhores. Eu prefiro. Oi, Japa. Eu Eu e o Ninho, e a gente quer saber o que é que tu acha de RPG de mesa, se tu já jogou. já joguei. Gosto bastante e quero organizar um E quais sistemas com o você já Guilherme jogou, Marinho. aliás? Os sistemas. Ah, D&D, vixe, essas- cara, o sistema que a gente mais joga é D&D. Eu sou um cara que eu não sou adepto ao novo. Então sempre que alguém fala, nossa, tem um sistema novo, eu fico, ai, vai ter que aprender. Eu não quero aprender novo, eu quero só jogar. Então eu tenho resistências. Mas eu posso ser convencido do contrário, se tiver melhores. Mas eu gosto muito de D&D. Se tiver Melhores, indicação mas de todos. melhores também, eu aceito. Tem melhores, mas todos voltam pro DD, no final das contas. Aí, ó. Aí eu não sei. Eu só jogo um. Desde 2014 eu só jogo um, cara. Sou o cara que menos muda. Meu anime favorito da vida é One Piece desde 2010, então... Ele acompanha One Piece desde que tinha 10 episódios, agora tem. Gente, assim, o pessoal sempre fica fala de One Piece, fala, One Piece, isso e aquilo. É a maior obra de todos os tempos. Esqueça. Esqueça. Mas eu não Definitivamente é gosto. maior. Não, é a maior em grandeza. Oda está no top 10 melhores autores mais vendidos de todos os tempos. Me diz qual outro que está. Então, assim, é isso. Qual que é o seu arco favorito? Espero que seja de One Piece. Se for de One Piece, cara, eu gosto muito... Eu gostei muito de Wano e gostei muito... eu gosto de todos, assim, mas Wano é um dos que eu mais lembro que eu gostei. E NS Lobby, né? Eu gosto muito desse arco, assim. Tenho boas memórias. Acho que nunca chorei mais do que nesse arco de One Piece. E Marineford qual é também é muito a bom. maior obra assim, que você gosta, ô Japa?
Além de Eu não One entendi a Piece. pergunta, desculpa. A segunda obra que você mais assiste, assim, que você mais gosta. Além de One Piece, é claro. Pergunta difícil, cara. Pergunta difícil. Porque eu sou muito viciado em One Piece, assim. Eu sou o cara que lê os spoilers, sabe? Eu fico no Twitter lendo spoilers do capítulo da semana que vem. Mas, cara, tem uma obra que sempre que eu falo, embora ela seja um pouco desconhecida e ela não é de anime, ela me tira. Cara, sabe quando você tá falando de uma obra e você fica genuinamente muito empolgado falando dela? É essa obra, que é uma trilogia chamada. Eu não lembro agora o nome da trilogia, mas o nome do primeiro livro é O Nome do Vento. A trilogia do Matador de Reis. O Nome do Vento é uma série de livros e é assim. A gente já fez um contemporâneo sobre isso e a gente cravou no contemporâneo que simplesmente é a maior literatura fantástica de todos os tempos. É isso. Cravamos. Ah, Harry Potter. Harry Potter, fraco. Ah, Game of Thrones, fraco. O Nome do Vento é o que há, tá? Fica aí a dica. Conhece Faith Battle, um card game bíblico? Não conheço. É bom? A Pode, gente perguntando Never. se eu curto coisas. Eu não conheço. Isekai Ô, eu não Japa, assisto. Nunca assisti. Mas tudo bem. eu tenho uma pergunta pra ti. Opa. Na sua opinião, qual é o melhor, não o maior anime de todos os tempos? E por que Hunter x Hunter? Cara, Hunter x Hunter só não é melhor porque não teve um final, tá? Mas Hunter x Hunter é muito bom, eu reconheço. E eu tenho uma crise com Hunter x Hunter, que a crise é a seguinte. Eu acho Hunter x Hunter excelente. Excelente. Raramente tem alguma crítica a fazer. Mas, cara, não sei, é um rolê que eu assisto e eu não fico tipo, yes, oh meu Deus, Hunter x Hunter, incrível. Eu reconheço a grande genialidade que há ali, mas eu não. Por exemplo, eu acabo preferindo muito mais Yu Yu Hakusho dentro das obras do autor. Do Togashi. Mas. Do Togashi, eu acabo preferindo o Yu Yu Hakusho. Eu acho que ela, principalmente por causa do final, eu gosto muito, assim, me impactou muito mais. Mas Hunter x Hunter é perfeito. É perfeito. Mas assim, o melhor É só anime de esperar todos os até tempos. 2040 que acaba. Eu não entendi? É só esperar até 2040 que ele acaba, Hunter x Hunter. Pois é. E Solo Leveling copiou Hunter x Hunter, né? Por isso que Solo Leveling é ruim. Já fica aqui essa crítica também. Eu também acho que Solo Leveling é ruim. Frieren devia É ganhar isso. o anime do ano. Aí estamos falando. Se a gente entrar nos awards de anime, aí eu vou protestar. Aqui eu protesto. Frieren precisava Pra mim, muito Frieren, receber. Nossa, era muito bom. pra mim, Frieren ou aquele da Dungeon lá devia ganhar o anime do ano, não o Solo Leveling. Eu vou pegar a pergunta do Igor lá de cima, hein? O Igor vai fazer uma pergunta pra você depois sobre um versículo Alô? bíblico. Posso fazer uma pergunta? Tá bom. Com certeza. O que você acha de Vinland Saga, principalmente a segunda temporada? Eu tenho a coleção dos mangás aqui, tô pra terminar agora que ele finalizou, tô pra terminar minha coleçãozinha. Cara, eu compro o Vinland Saga desde 2014, 15, que foi quando a Panini começou a lançar aqui no Brasil. Ah, eu adoro Vinland Saga. Vinland Saga é perfeito, perfeito de bom. O Yukimura, ele é muito bom. E eu acho legal o que ele faz, né? Porque a primeira temporada é só um grande prólogo pra segunda. Então, cara, eu gosto bastante. Bastante mesmo. Ó, Nobara tá perguntando assim: cadê? Já tentou esconder e achar a pedra dentro da sua cabeça? Cara, eu não sei. Eu não entendi essa pergunta. Desculpa, eu não sou. Aí, ela falou que é uma Se referência esperava do que eu. livro Nome do Vento. Aí. Aí, viu só? Aí eu já fui descredibilizado. Você é um fake já. Desculpa. Eu sou um fake. Mas assim, pode me explicar que eu aceito. Pô. Agora eu fiquei até curioso. Eu fiquei curioso real. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, estou. Ah,
Relembre minha memória, Tem por uma parte favor. no primeiro livro de O Nome do Vento que o protagonista, ele tá sendo treinado e uma parte do treinamento dele era um treinamento mental que o mestre dele tinha passado para ele, que era É basicamente ele esconder uma verdade. pedra dentro da cabeça, tipo, mentalmente, um cenário hipotético, ele esconder a pedra e tentar achar. É Aí, assim, basicamente verdade. todo mundo que já leu esse livro já tentou fazer esse cenário hipotético e esconder a pedra e achar a pedra. Pelo menos eu tentei bastante. Eu não tentei não, mas foi o Elodin que dá essa ordem pra ele, né, o mestre dele. É verdade, é verdade. Eu tava relendo esses tempos o segundo. É que é muito grande, né? Então eu reli acho que umas 2, 3 vezes na vida inteira, enfim. Ó, Mas é a, isso. a próxima. Você acha que o Alucard de Helsing era protestante ou católico? O Alucard, cara, eu acho que ele seria católico. Católico. As perguntas, gente. É uma pergunta totalmente arbitrária, né? O que você acha? Católico. Assim. Então, ou anglicano, né? Ele pode ser anglicano também, tem essa possibilidade. Meio católico anglicano. Ô, Japa, Eu. você acha que a gente, como cristão, né, principalmente nessa questão de animes, porque às vezes tem muitos animes que tem demônios, essas coisas, né? A gente tem que filtrar essa questão de anime ou, tipo, não tem nada a ver? Sim, é uma pergunta interessante. Eu acho que todo relacionamento com a cultura pop, ele deve exercer um tipo de filtro. Agora, a pergunta que a gente tem que fazer é qual que é o definidor desse filtro? Quem que define o filtro e quais filtros que a gente estabelece na nossa vida? Isso é importante. Porque a cultura pop, ela não é uma definida, pensa assim, ela não é uma tábua definida escrita boa ou uma tábua definida ruim. Você não tem esse livro de manual quando você vai assistir um livro, assistir um filme, ler um livro, um mangá, etc. Você não tem na capa escrito obra boa para cristãos consumir, sabe? Então, a cultura pop, nesse sentido, ela é um grande tecido cheio de misturas que mistura bênção e maldição, mistura coisa boa e ruim, mistura graça e maldade, sabe? Então, nós precisamos de filtros e nós precisamos ter sabedorias para elencar os filtros que nós usamos. E precisamos, principalmente, também elencar condições da consciência para as coisas que ferem a nossa consciência e nós não assistirmos. Isso é importante, porque coisas da consciência não são coisas que nós aplicamos a outros, são coisas que nós aplicamos a nós e nós definimos o porquê que nós não vemos aquele tipo de conteúdo. Isso é importante porque tem muitas obras que apresentam coisas ruins. Eu não vou nem falar de demônios, talvez demônios seja só um medo muito grande que a gente tem por alguns motivos, vamos falar de coisas ruins, assassinato, imoralidade sexual, mentiras, enfim, a cultura pop tá cheia dessas coisas. Falsas ideias, falsas verdades, e assim por diante. Então, o que nós precisamos é rejeitar tudo isso? É uma primeira pergunta. Abraçar tudo isso? Também é a segunda pergunta. E a resposta para as duas é não. Nós não conseguimos fazer isso. Nós não temos como só olharmos e ou nos afastarmos completamente ou abraçarmos completamente. O que nós precisamos é de sabedoria bíblica e de consciência. Então, portanto, eu acho que a nossa discussão, principalmente sobre cultura pop no geral, ela é muito imatura. Por um ponto. Eu acho que ela é. A gente não consegue lidar com ideias que são muito dissonantes da nossa, a gente não consegue lidar muito com coisas que são muito dissonantes do nosso, e aí a gente precisa melhorar um pouco esse nosso diálogo interreligioso. E, a fim de fazer um diálogo com a cultura pop, eu vou assistir tudo o que eu quiser? Lógico que não. A fim de manter um diálogo com o mundo, eu vou consumir todas as coisas? Lógico que não. Mas para rejeitar, eu preciso, de alguma forma, também ter um conhecimento das coisas que vejo e não vejo. Então, eu não consigo te dizer se o cristão deve rejeitar tudo ou abraçar tudo. Nesse sentido, o que ele vai abraçar, o que ele não vai abraçar. Eu não consigo te dizer uma lista das melhores obras para você. Eu não consigo. O que eu consigo te dizer é, todas as obras exigem sabedoria. Todas as obras exigem necessariamente um pé atrás antes de você assistir.
E todas as obras exigem de você uma consciência limpa diante de Deus. Se você assiste algo e você percebe que você está pecando na sua consciência ao consumir aquilo, meu irmão, não assista aquilo. Porque você não está só se posicionando diante do mundo, de, eu estou participando da nova trend. Não. Você está se posicionando diante de Deus e fazendo conta e prestando conta a Deus das coisas que você consome. E por que que isso é importante? Porque nós devemos fazer isso para tudo, não só para animes. Nós devemos fazer isso para os Reels e TikToks que nós vemos, nós devemos fazer isso para os YouTubers que nós assistimos, para os influencers que nós acompanhamos, porque senão a gente vira dualista. Para os animes, eu tenho meu moral, eu não assisto esse anime porque tem muito sangue, mas eu tô lá acompanhando o youtuber que fala de bobagens, imoralidades no casamento, traição, piadas sexuais, etc. Eu aceito isso, mas eu não vou aceitar o anime porque ele tem violência demais. Então, já que você vai rejeitar o anime porque ele tem violência demais, você também vai rejeitar o youtuber, o Instagram, o TikTok, que tem linguagens obscenas e fazem piadas obscenas. E eu acho que a gente tem que rejeitar mesmo. O que eu sinto muitas vezes é que a gente não faz isso. A gente rejeita e impõe os limites universais para obras que a gente não gosta. Eu não gosto muito dessa obra. Crente não deveria assistir essa obra. E aí a gente para por ali. Eu acho que nem a função nossa como crente ficar dizendo o que crente ou não tem que assistir. Eu acho que é a nossa função ser crente e ajudar os outros a também ter sabedoria para lidar com a cultura pop. Da gente entendermos e olharmos a cultura pop como uma bênção de Deus. Deus nos deu a cultura pop. Deus nos deu este universo. Cara, Deus nos deu mangás, Deus nos deu anime, Deus nos deu tantas coisas maravilhosas e nós precisamos olhar para isso e percebermos as bênçãos que Deus está imputando sobre aquilo, mas percebermos a maldição do pecado que está permeando aquilo também e criticarmos a maldição do pecado que contamina algo que Deus nos deu que é tão bom. Novamente, eu sou um otaku de tipo assim, se você me colocar um vídeo agora de One Piece, eu vou chorar. Eu sou esse tipo de gente. Eu agradeço a Deus diariamente porque nos deu anime, mas isso não me impede de criticar as imoralidades, as mentiras e as doideiras que os animes fazem. Então a minha resposta é essa. Eu acho que não tem como eu dar uma resposta que seja definidora nesse sentido, e se não respondeu, talvez a gente possa conversar mais sobre isso em outro momento. Mas para não estender também na pergunta, seria mais ou menos nisso. Vamos lá. A AS perguntou, já sofreu algum tipo de preconceito pelos gostos que tem? Por exemplo, consumir anime, jogar RPG, e como você lidou com isso? Cara, eu lembro até hoje na escola, essa é uma história que eu conto que eu acho engraçada. A minha aula começava, isso faz 10 anos já, tá? A minha aula começava às 7 da manhã. Na verdade, 7 da manhã. E eu chegava na escola umas 6h20, porque meu amigo chegava muito cedo e eu gostava de conversar com esse meu amigo, que era também um otaku. E logo pela manhã, sei lá, a gente assistia um anime na noite anterior, a gente terminava de ler um mangá, a gente já chegava na escola muito agitado, querendo falar sobre tudo, e meu Deus do céu, olha isso, que incrível. E aí uma humilhaçãozinha que tinha lá um menino que se achava, né? É sempre um meio que se acha o descolado. Ele chegou e falou assim, caramba, mano, vocês não sabem falar de outra coisa, são 6h40 da manhã, pelo amor de Deus, vão viver uma vida. E ali por um pequeno momento eu fiquei, talvez ele esteja certo, né? Pô, eu mal acordei, a única coisa que eu tô falando é de anime. Talvez eu devesse melhorar um pouco e tal. Mas eu nunca liguei. Isso é uma piada que eu conto, mas na verdade eu nunca liguei muito assim. Cara, Deus nos deu gostos específicos, Deus nos deu habilidades, Deus nos permite interessarmos por coisas, cada um individualmente. E isso é uma bênção. Então, cara, entenda como uma bênção. Deus deu os animes e os mangás, os RPGs e tudo pra gente. E ele também nos criou com personalidades e jeitos para gostarmos dessas coisas. E nós gostando vamos não só preservarmos, como também se tiver artistas e pessoas aqui que queiram trabalhar com isso, Deus também nos está dando um chamado para fazermos essas coisas e fazermos bem. Isso é uma maravilha, gente. Isso é uma maravilha. Eu não canso de dizer o quanto obras de animes, histórias escritas por japoneses que eu nunca vou conhecer na vida, me impactaram profundamente. Me impactaram desde antes de eu ser cristão, e depois de eu ser cristão continuaram me impactando, sabe? Puxando a pergunta, qual foi o anime ou mídia que você acha que te ensinou alguma das lições mais valiosas, que talvez até se atrele ao cristianismo? Eu
desenvolvi no meio cristão, a gente aprendeu muito ultimamente a fazer, assiste uma coisa e puxa uma reflexão cristã, né? E aí porque eu era o otaku raiz, eu ficava meio, esses caras estão fazendo... Eu desenvolvi um rancinho, mas hoje em dia eu já sou mais tranquilo com isso. E recentemente eu tava reassistindo One Piece, e tem uma cena que eu acho que é uma das cenas mais impactantes de One Piece, que é na ilha de Drum, quando eles vão encontrar o Chopper, e aí desculpa, tá, gente? Eu vou falar de uma linguagem que é só pra fã de One Piece, e eu espero que você tenha paciência se você tá ouvindo isso. Mas na ilha de Drum, eles encontram um personagem chamado Chopper, e aí eles também conhecem a história do Chopper e do seu mestre, o Dr. Hiluluk. E o Dr. Hiluluk tem uma frase muito boa, à beira da morte, que ele fala que um homem não morre quando ele toma uma sopa envenenada, o homem não morre quando ele recebe um tiro no peito, um homem verdadeiramente morre somente quando é esquecido. E eu acho essa uma frase poderosa, assim. E não porque ela me aponta para Cristo, mas porque ela me aponta para uma outra realidade. Por que essa frase nos mostra? Ela nos mostra que há um anseio em nós em sermos lembrados a qualquer custo. Nosso maior terror é de sermos esquecidos no final, né? Então a gente não quer que as pessoas esqueçam da gente. Aí por isso que a gente posta fotos nossas no Instagram, para que sempre lembrem da gente e tal. E a gente busca algum tipo de relevância nesse sentido. Aí, calma aí. O que o evangelho nos aponta é de uma outra realidade, em que para sermos lembrados por Deus, nós não precisamos viver mais para sermos lembrados. Para sermos lembrados por Deus, nós precisamos morrer para nós mesmos. E somente quando morremos para nós mesmos é que verdadeiramente, ao entrarmos pelos portões celestiais, Deus se lembrará de nós e Deus lembrará do nosso nome. Não é vivendo demais e fazendo coisas incríveis que seremos lembrados. É pelo contrário, é morrendo e vivendo para Cristo que verdadeiramente Deus se lembra de nós. E aí isso foi um dos momentos de One Piece que ultimamente eu fiquei mais impactado, assim. Mas foi isso. Ó, o Zoroark tá perguntando assim, ó, puxando por o tema de hoje, como você lida com o vazio que o mundo do entretenimento traz sendo um cristão? Tanto o consumo de jogos, filmes, animes, cartoons, etc. Acho que esse entendimento de vazio principalmente atinge quem investe seu tempo em jogos online, construindo bases ou fazendo ranqueadas. E aqueles que testemunham suas franquias favoritas indo fundo pro buraco. Pelo menos é o que eu me senti várias vezes no meu coração. Tá. Como que a gente lida com o vazio? Cara, é uma pergunta interessante. Eu acho que toda boa obra ela vai gerar em nós um vazio, e esse vazio não é necessariamente ruim. Então, por exemplo, eu joguei Red Dead Redemption 2, e a primeira vez que eu joguei eu senti um vazio tremendo, cara. Eu senti, assim, The Red Dead 2 é o jogo da minha vida, tá? E eu senti um vazio que eu não sentia há tempos. E eu não acho que seja um problema, veja. Eu não acho que seja algo ruim, eu não acho que seja algo... Não. Tudo que é bom gera um vazio da saudade, gera um vazio da falta, gera um vazio nesse sentido, sabe? E eu não acho que seja um problema necessariamente o vazio. Agora, se o vazio que você está apresentando e perguntando seja em relação ao que as obras apresentam em sua mensagem, então as obras apresentam mensagens vazias e apresentam realidades que nos levam para um vazio existencial, cara, para mim é o que o livro de Eclesiastes faz muito. Ao exacerbar o que a falta e o vazio da realidade, isso sempre nos aponta para a completude e para o sentido que há em algum outro lugar. Nesse caso, para nós cristãos, sabemos que é Cristo. Então, obras que apresentam condições existencialistas vazias apontam que todo o coração humano sempre está à busca de sermos preenchidos de alguma forma, sabe? Então é assim que eu geralmente lido ao perceber ou assistir, consumir, lidar com algum tipo de obra vazia. Eu sei que sua pergunta foi mais em relação a algo que acaba e etc, mas é isso. Vamos lá, aqui, o pessoal mandou outra pergunta aqui. Né? As perguntas, tem uma pergunta lá em cima que eu vou deixar para o final, e o do Nevervar também vou deixar para o final. Vamos ver isso aqui. Ó, a Té tá perguntando,
Já, sendo cristão, como conseguir lidar com diferentes culturas, costumes, hábitos de outros povos? Eu vejo nos animes uma forte cultura japonesa, o ato de ir a templos, respeitar a memória de mortos. E eu fico tipo, como lidar com isso sem ter aquele pensamento? Eu tô pecando em respeitar? Será que eu tô concordando com algo que não é de Deus? Cara, vamos pensar que nenhum ato religioso ele é inconsciente. Então você não adora ou serve a outro Deus inconscientemente. Isso é importante dizer. Ou seja, você foi ao Japão e você, né, vou dar um exemplo. Você foi fazer alguma visita a algum templo, porque, cara, você sempre viu nos animes, etc. Você não está pecando contra o Senhor inconscientemente, nesse sentido. Porque você não está conscientemente adorando. Então, ações religiosas, elas não acontecem de maneira, nesse cenário que a gente está falando aqui, de maneira inconsciente nesse sentido. Isso é importante dizer. E é bom sempre respeitar as outras culturas da forma como elas se expressam, de diversas formas. Então, ao assistir e perceber, você consegue discernir muito bem que isso é um aspecto cultural, isso é um trejeito nipônico e etc. E assistir não infere em nenhum motivo de algo de, nossa, será que eu estou desagradando a Deus ao assistir isso? Não, de maneira alguma. De maneira alguma. O que acontece, e a minha leitura é, a cultura oriental ela é tão distante para nós, e ela possui estruturas tão diferentes das nossas, porque ela não foi estruturada sobre uma mitologia ocidental como nós. Então, nós, os Estados Unidos, e boa parte da cultura ocidental, nós somos estruturados sobre uma cultura cristianizada. Então, a gente, querendo ou não, mesmo uns sendo ateus, budistas, etc., a gente tem os mesmos parâmetros de moralidade, de virtude, de bondade, etc. Quando a gente olha uma cultura oriental, o que a gente não tem isso. Aí a gente fica com, tipo, meu Deus, é muito diferente do que eu estou acostumado, o que eu faço agora? Essa é a nossa primeira reação. O ponto é, óbvio, você não vai desrespeitar, até porque, né, é uma cultura, é uma ação deles, são seres humanos, são pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, embora pecadoras, mas estão ali, merecem dignidade nesse sentido. E o fato de você assistir, consumir, ler sobre, conhecer melhor, etc., não é de nenhuma forma um desrespeito ao Senhor. Pelo contrário, você está conhecendo uma outra cultura. Inclusive, missionários nesse sentido, quando vão ao Japão, eles precisam conhecer. O problema é que eles não conhecem. Então você vê uma série de missionários, eu estou falando disso, porque eu morei no Japão e participei da igreja na época do Japão, meu pai plantou igrejas no Japão. Parte dos missionários que, quando vão ao Japão, iniciam seus projetos, missionários brasileiros especificamente que a gente conheceu, eles não conhecem a cultura nipônica. Então, qual é a tentativa deles? Não, os templos são do demônio, isso aqui é do demônio, tudo aquilo é do demônio, o que a gente tá fazendo, e aí você não tem um respeito à cultura, você não entende as estruturas da cultura, e aí você, consequentemente, não consegue apresentar o evangelho para as estruturas da cosmovisão daquele povo. E o que você faz? O povo não vai te ouvir, você não se faz comunicado, e aí, no fim, você só destrói uma ponte. Então, eu acho que, cara, as culturas também, lembra, bênção e maldição. Toda cultura tem isso. Bênção e maldição. As que são bênção, você olha e agradece. As que são maldição, você critica e ignora. Então, vamos lá, uma bem polêmica. O que você acha da pirataria? Como consumir obras, animes, jogos que são impossíveis, às vezes, de se adquirir? A impossibilidade de adquisição, ela é financeira? Se sim, infelizmente, eu acho que a gente não deveria participar da pirataria. Ponto. Há muitas outras discussões. Tem pessoas que trazem discussões econômicas, de que ao fazer pirataria eu não estou roubando ninguém por causa disso, e etc, etc. Mas eu acho que, se sim, melhor não. Atualmente, por conta de streamings e da disponibilidade que a gente tem de tanta coisa, é quase desnecessário fazer pirataria. Você consegue ter, às vezes, eu não tenho dinheiro para pagar uma Crunchyroll, mas você consegue ter acesso a plataformas que você consegue, né, como que é o nome? Dividir a conta com outras pessoas, né? Então você não precisa cometer isso. Agora, há pessoas que alegam, e aí, por exemplo, vamos falar disso dos animes aqui no Brasil nos anos 2000 e 2010. Assistir anime era impossível. Você não iria assistir anime aqui no Brasil caso você não fizesse pirataria. Aí eu tenho, e aí
E aí eu falo isso para todos os pastores que eu conheço. E para mim é uma condição. Se o anime não está disponível em nenhum meio legal, se aquela obra não está disponível em nenhum meio legal para que eu assista e consuma, e você quer muito assistir e consumir, eu sou a favor da... Porque, primeiro, o anime só cresceu no Brasil, não foi por investimento de indústria, foi porque a gente baixava torrent. Então eu criei na minha cabeça, e isso você pode achar que não é certo, mas tudo bem, me perdoa. Mas se não é disponível no meu país, de nenhuma forma legal, por streaming, nada, eu não vejo um problema nesse sentido. Agora, se tem mangá, tem anime, tem streaming, tem plataforma, tem formas legais de você assistir isso, por favor, assista. Converse com seus amigos, dividam a conta. Peguem ali o negócio, gente, vamos dividir o negócio. E eu não sabia que o mano aqui era advogado. Me desculpe, estou cometendo um delito. Eu sou advogado, eu não sou delegado, não, pô. Ah, então tá bom. Então é isso, galera. Pirataria sim, porque eu sou fã de One Piece. Tô brincando. Mas eu acho que por motivos de consciência, se está disponível de maneira legal, pirataria não faz. É pecado nesse sentido. Você está roubando um direito de uma obra que não é sua. Pessoas pagaram pelo direito de transmissão daquilo, pessoas pagaram pelo direito de ter aquilo, e elas são, no sistema que a gente vive, merecedoras de receber os lucros e os dinheiros disso, e beleza. Agora, quando não tem ninguém, aí Deus abençoe, assista mesmo e usufrua do que Deus separou pra gente no mundo aí pra consumir. Ó, vou fazer um aqui que vai dar uma polêmica. Aí, Cadê? hoje vocês estão polêmicos, hein, cara? Não vai ser polêmica. Cadê a Mais do que pergunta? dandandan? Que isso? Gente, Enquanto você procura, eu vou fazer um aqui, adendo, ó, tá? pode falar. Ô, gente, e sobre o assunto, principalmente quando a gente tava falando sobre obras que a gente pode ou não assistir, e tudo bem vocês discordarem de mim, nesse sentido. Tudo bem vocês também terem um outro posicionamento e terem suas preocupações com o consumo das obras e como as pessoas se consomem. O que eu tentei fazer não foi definir nada, mas só foi levantar um tópico para refletirmos, de como lidamos com esses filtros que nós mesmos colocamos, tá? Mas eu não tô querendo impor uma regra ou de maneira alguma também passar por cima da opinião de ninguém nesse cenário. É importante também fazer essa ressalva aqui, e eu acho que, enfim, é isso. Então, Porque se eu também ofendi alguém nisso, me desculpa também, né? vai muito também da maturidade da pessoa, né? Em conseguir assistir e não receber Com aquilo certeza. como algo ruim, ou não assimilar aquilo. Com certeza. Mas algumas, infelizmente, não é bom mesmo assistir. Sim. Vamos lá. É porque é o seguinte, não é raro termos um presbiteriano aqui, né? E até tá pedindo o seguinte: onde eu posso ler sobre o batismo infantil ser bíblico? É uma questão em relação ao presbiterianismo. Quero ficar com a consciência limpa quanto a isso, se eu for mesmo me decidir pela presbiteriana. Pior que isso é um assunto que eu estou estudando bastante. Porque a minha monografia que eu vou apresentar no meu presbitério é sobre batismo infantil. Sim, Onde gente, você pode... tem que fazer um TCC no seminário, e é tenso, viu? Não, então tem o TCC do seminário, que é importante, mas também tem a monografia que você apresenta para ser avaliado pelo presbitério da sua igreja. Então tem um outro trabalho necessário fazer nisso. Tem um livro, e ele é um livro curtinho, eu não sei se você aceita livros nesse sentido como uma recomendação. Eu tô vendo se eu acho aqui na Amazon e eu consigo dropar aqui no server também para verem. Mas é um livro sobre batismo infantil. Tem vários nesse sentido, tá? Sobre batismo infantil, que acho que é interessante. Mas um caminho, principalmente, para você entendê-lo, talvez seria entender um pouco melhor a teologia da aliança. Então, acho que entendendo a teologia da aliança, você consegue ter estruturas para entender não só o ato do batismo infantil, mas entender como que o presbiteriano, nesse sentido, ele está enxergando as escrituras para conseguir chegar a essa conclusão. Tá? A Gabi tá Então, eu acho perguntando que... se é o do Dwight Harvey.
Cara, o do Dwight é legal, ele é um livrinho pequenininho, né, se eu não me engano, das bases alguma coisa, eu acho que é isso, que é das bases do batismo infantil. É um bom livro, que ele vai direto ao ponto nesse sentido. É bem interessante, eu acho assim que é bem interessante. Mas tem um que eu gosto mais, ele não vai falar novamente sobre o batismo infantil propriamente dito, mas ele vai falar sobre a teologia da aliança. E eu acho que isso pode ajudar bem mais, que é um livro chamado O Deus da Promessa, do Michael Horton. Então, é uma introdução à teologia da aliança. Eu vou dropar o link aqui, e eu acho que é bem bom, assim. Então, ele vai te ajudar a olhar as escrituras, a olhar para o progresso das escrituras, a perceber como que a aliança tem acontecido desde de Gênesis, e como nós hoje somos participantes também da mesma aliança de Abraão. Não de Moisés, importante, mas da aliança que Deus estava fazendo lá com Abraão. É o que Paulo vai falar em Gálatas, para os galácios. Paulo vai fazer aquela analogia de Sara e Agar, e ele vai dizer que nós fazemos parte da promessa da Sara, porque a Sara é a filha da promessa. Isaac veio por Sara e Isaac é o filho da promessa, e não de Agar, porque o filho de Agar é da lei, e nós não somos filhos da lei. Então ele vai fazer essa divisão entre a promessa e a aliança que Deus estava fazendo com Abraão, e a promessa e a aliança que Deus estava fazendo com Moisés, e nós não fazemos parte dessa, nós fazemos parte dessa primeira. E por que isso é importante? Porque Deus estabelece a circuncisão aos pequenininhos na aliança com Abraão. E aí o presbiteriano, e eu resumi aqui basicamente a teologia da aliança em um minuto, peço desculpas que eu fico falando mesmo. Mas... Ainda mais sendo o tema dos seus... Mas como somos da aliança de Abraão e de uma aliança que, na verdade, não é de Abraão, é a aliança da graça, que é uma aliança que acontece desde Gênesis 3, então nós mantemos-nos nessa prática de iniciarmos o nosso filho e colocarmos o nosso filho dentro da aliança, mesmo ainda sendo um inculto, né? Mesmo ainda não tendo consciência do pecado, nós já o inserimos na participação da família de Deus e o ensinamos dentro dos caminhos do Senhor, como também nos é ordenado. Então é mais nessa estrutura. Essa aqui eu acho que é de boa, né? Linway, é porque o pessoal gosta de discutir com presbiteriano, né? Presbiteriano é sempre isso, né? O pessoal olha o presbiteriano e já quer falar. Ô, Linway, pode falar a pergunta que você quer? Ou você não quer desmutar? Tá. A pergunta que eu quero fazer é que, assim, eu gosto de escrever bastante, né? Que uma coisa que eu gosto muito é super-herói. E a minha pergunta é, como no cenário brasileiro Aliás, a minha primeira pergunta é, você gosta de super-heróis? A segunda pergunta é, como no cenário brasileiro de quadrinhos, eu posso ter vontade de escrever um quadrinho cristão? Porque eu gosto de escrever sobre super-heróis. Só que às vezes eu vejo a sociedade trazendo esse negócio de super-heróis com muita questão de não inclusão em si, mas eu vou dizer em algumas palavras, até meio polêmico, mas a lacração, se é que você me entende. Dificilmente hoje você acha alguma obra um pouco mais conservadora, principalmente no quesito de super-heróis. Por exemplo, eu vi uma animação do Superman, que é da Lois Lane também, e eles forçam demais a questão da inclusão. E é um desenho muito infantil. Então a minha questão é, como buscar ter vontade de trazer obras assim para o cenário brasileiro? Foi bem profunda a pergunta, mas... Eu gosto, sim, de super-heróis, inclusive eu coloquei esses quadrinhos do Superman aqui na parede quando a gente foi gravar sobre Superman. Isso aqui é a revanche dele contra o Apocalipse. Eu não sou muito fã de quadrinhos DC, Marvel, etc. Eu não sou especialista, na verdade, embora eu goste. Mas, cara, eu gosto bastante do universo de heróis. Eu acho que eles são muito massa. E eu acho que a sua pergunta ela tem um problema, que você perguntou assim, como que eu faço para ter vontade de escrever? Bom, a vontade eu não sei. Porque é um rolê de, cara, você tem ou não tem vontade. Agora,
se você tem vontade e você gostaria de saber como que você faz para isso, bom, primeiro, você não precisa escrever nesse cenário um quadrinho cristão. Quando a gente fala de arte, a gente não produz arte cristã. Porque Jesus não veio cristianizar a arte, né? Jesus não veio redimir a sua arte. Jesus não morreu para que a sua arte seja crente, entende? Então Jesus morreu para que você seja crente e para que uma vez você crente, você consiga produzir obras que iluminem o mundo com a visão bíblica, com a visão de Deus, com a luz do Espírito, etc. Então, você não precisa criar uma obra que seja crente, percebe? Você tem que ser muito crente. Você tem que ser um grande crente, fervoroso, piedoso, de oração, leitor da palavra, congregando com seus irmãos, participando da comunhão e exercer a escrita de um quadrinho como uma profissão e exercer essa profissão bem. Porque aí é a mesma coisa. E aí, nesse cenário, como que eu faço para escrever um bom quadrinho? Se dedicando a desenhar bem e se dedicando a conhecer e fazer histórias bem. É a mesma coisa. Como que você vai, sei lá, fazer um encanamento cristão porque você é um cristão, um encanador cristão? Ora, você faz bem o seu trabalho. Você fazendo bem o seu trabalho, você fazendo bem aquilo, cara, você estará glorificando a Deus fazendo aquilo. E aí eu acho que o primeiro ponto é: você não precisa fazer algo necessariamente para combater as tendências negativas do mundo, tá? Então, a sua função não é, nossa, meu Deus, eu vou ser um grande combatente. Não. Em primeira instância, a sua função é glorificar a Deus com aquilo que você faz. E como você glorifica a Deus como aquilo que você faz? É desmanchando a cultura woke? Não. Como você desmanchando as tendências progressistas? Não. Quando você glorifica a Deus na sua obra é quando você faz ela bem. E você expressa a verdade. E você expressa coisas justas, boas, benignas, benditas, fiéis. É aí, quando você coloca essas coisas, exalta a bondade, critica a maldade e cria uma obra que seja boa, cara, aí você estará glorificando a Deus. Essa consequente crítica a outro tipo de tendência filosófica, a tendência ideológica, cara, tudo isso é secundário, sabe? Então, eu acho que você pode ser um bom quadrinista, sim. Estude mais storytelling, estude mais como escrever histórias. Por exemplo, eu gosto muito de escrever, muito mesmo. E aí eu preciso estudar, aí eu leio como escrever bem. E tenho que estudar como escrever bem. Porque não adianta só eu gostar de escrever bem e não gostar de algumas outras coisas. Eu preciso saber fazer aquilo bem, porque Deus será glorificado quando eu fizer aquilo bem. Então, acho que esse é o primeiro passo, não só para o quadrinho, para qualquer tipo de obra de arte. Faça bem, dedique-se, faça para o Senhor. E o reconhecimento, a mídia, tudo o resto, isso está nas mãos de Deus. Deus é quem cuida dessa parte. Tô falando muito, né, gente? Peço desculpa, eu só falo muito mesmo, é isso. Alguém tem mais perguntas? Mas o Japa vai estar no servidor. Quem quiser, pode mandar um PV para ele, vou deixar. Manda umas perguntas boas. Ou manda no Instagram, vou ser sincero, o Discord não é um negócio que me atraiu. Eu tenho ele desde 2014, mas nunca foi um negócio que funcionou para mim. Vocês podem me ensinar a usar, com certeza, mas eu geralmente uso mais Instagram. Então, qualquer coisa, manda um salve no Instagram, tamo lá. A Esther tá perguntando, quem quer que ele volte para trazer outros devocionais? Quero, eu também queria perguntar um negócio, Japa. Você consideraria a Bíblia um Isekai? Esse é o meu meme favorito de todos os tempos. De Jesus, de Deus encarnando e se transformando num carpinteiro. Isso eu consideraria. Para mim é o Ele maior é um herói. Para mim é o maior filler bíblico não contado, não oficial
A história não oficial bíblica que eu adoro. A Bíblia é um Isekai. Deus encarna num mundo mortal como um carpinteiro, junta com amigos pra salvar o mundo. É isso, Brasil. Cara. Aí, galera, se vocês querem escrever quadrinho, pô, já tem uma excelente ideia. Japa, produtores, escritores, Sentiu. desenvolvedores de jogos podem fazer obras de terror que glorifiquem a Deus de alguma forma? Olha aí. Forte pergunta. Eu tô discutindo isso, inclusive. Eu não sei se vocês já leram um livro. Se vocês não leram, eu recomendo que leiam. Que é um livro chamado Pós-Créditos. O Pós-Créditos é um livro escrito por um autor brasileiro, é o Bruno, e é um livro sobre sabedoria na cultura pop. O que eu sei é que o próximo livro do Bruno, porque a gente esteve conversando nas últimas semanas, é um livro falando justamente sobre o cristão e os filmes de terror. É o cristão e como que ele faz para lidar com isso. O que eu posso responder sobre? Eu ainda não tenho essa ideia definida, então eu peço desculpas, mas é um assunto que eu gosto bastante. Que é, obras de arte, elas são interpretações da realidade. O que artistas fazem é interpretar a realidade ao redor dele. É isso que obras de arte são. Então, a pintura não é a realidade. A pintura é uma interpretação. Por que eu tô falando isso, na verdade? Porque na vida há horrores. Então, na vida tem coisas que nos assustam, na vida tem coisas que nos deixam horrorizados, na vida tem coisas que nos deixam angustiados e com medo. O medo da vida adulta é o boleto chegar, mas tem pessoas que, por causa de crise de ansiedade, têm medo de dormir. Tem pessoas que, porque têm depressão, percebe os terrores que a depressão causa na vida e luta com esses terrores diariamente. Mulheres saem na rua e têm medo de, às vezes, acontecer alguma coisa ruim, vem algum cara. Então, perceba, a nossa condição na Terra, ela é cercada de horrores. Já perceberam isso? Portanto, o que um filme de terror faz, deve fazer, é interpretar corretamente o horror da vida e tentar transmitir isso na tela. Isso que eu acho que é um bom filme de terror. Agora, cristãos fazendo, eu não sei. Eu conheço um podcast, eu vou enviar o link aqui, porque é isso que eu já tenho ele separado, que é um podcast em inglês, um podcast chamado Fear Not. Na verdade, não é um podcast, é um livro também. Fear Not, uma apreciação cristã dos filmes de horror. Então, se você tiver o inglês e quiser dar uma conferida nesse link, vale a pena. É um livro legal. Dá pra gente pensar bastante coisa. E então eu não sei de cristãos. Mas, por exemplo, tem um filme muito bom chamado Babadook. E é filme de terror mesmo, tá, gente? Então, a gente tá falando de filme de terror. Se você não gosta do gênero, não assiste e tal. Cara, Babadook é uma excelente representação do que é a depressão. Babadook é uma excelente representação dos terrores que uma família sofre, do que uma mãe passa por estar sofrendo por depressão. E por ilustrar e por interpretar tão bem, eu acho que é um bom filme de terror, sabe? Então, é isso. Novamente, peço desculpas, talvez eu não saiba dizer com mais profundidade, porque é um assunto que eu não estudei muito, mas são ideias que eu gostaria mais de desenvolver para frente e quem sabe um dia a gente não transforma em algo mais funcional e tal, enfim. Vamos lá? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma noite maravilhosa que podemos nos reunir, Senhor, por meio da internet, para aprendermos um pouco mais de Ti. E hoje o Senhor o Espírito Santo usou o Japa, Senhor, essa pessoa maravilhosa que pôde trazer uma mensagem incrível para a gente. Que o Senhor continue o abençoando nos seus projetos, no seminário, que os seus sonhos estejam aliados ao que o Senhor já definiu para ele, que seja tudo maravilhoso debaixo da tua glória. Que ele continue, Senhor, fazendo esse trabalho maravilhoso, para que possamos, nós, como cristãos, aproveitarmos essas mensagens sobre essa cultura pop, geek, otaku, nerd, que faz parte de nossas vidas também.
E assim pedimos uma excelente noite. Cuide de nós, nos livre de todo mal. Em nome de Jesus, amém.